E a segunda parte da gente ver, em função disso e também do mercado de portais, a evolução do SharePoint, né? Esse é um gráfico aqui que quem acompanha o Instituto já está careca de ver, né, Alessandra? Você não aguenta mais olhar para esse... Mas é porque justamente é a grande síntese que a gente procura colocar aí de como é que foi essa evolução, né, das intranets básicas para a gente estar chegando nessa intranet social. Isso tem tudo a ver também com o novo SharePoint, né? O SharePoint de 2007 para 2010 já trouxe uma série de... incorporando uma série de coisas da Web 2.0 aqui, né? E agora isso se radicalizou, né? Quer dizer, agora você tem um passo a mais que é a rede social corporativa, né? Então, você vê que no início existia lá em 96, né, uma visão muito como um mural eletrônico, né, da internet, então uma visão ainda muito arraigada no paradigma do próprio analógico, do papel, quer dizer, publico aqui e as pessoas consomem isso, né? Depois começa a explorar a bidirecionalidade, pois isso aqui é diferente, que dá para ir e voltar, então o formulário que eu botava para download, agora eu crio o formulário e o cara faz o formulário online. E eu tenho um workflow, eu disparo, opa, que beleza, estamos ganhando produtividade aqui, né? Aí chega um conceito de portal corporativo em que também tem muito a ver com o contexto mundo, né? Opa, que a gente quer inovação, a gente quer agilidade, somos empresas globais, né? O que a gente pode usar aqui para trabalhar melhor remotamente, utilizando nossos talentos onde quer que eles estejam? Ah, tal da intranet aí, ó, né, o paralelo da internet para dentro e tal. Então começou a ganhar um status diferente. Opa, não é só para publicar o cardápio, para o RH botar o seu formulário, que isso tudo tem valor, né? Mas dá para fazer mais, né? Dá para a gente explorar isso de uma maneira mais estratégica, né? Pensando aí já nessas questões de colaboração e de rede, que vão cada vez mais avançando. Ou seja, o que eu quero com esse ambiente é fazer com que as pessoas se encontrem umas com as outras, encontrem o conteúdo adequado, sejam mais produtivas, mas também sejam mais capazes de resolver os problemas em time, né? Em grupo, extrapolando aqui na rede social, o time é a empresa inteira, né? Eu tenho um problema dentro do Bradesco, eu posso lançar isso na rede social e eu posso ter uma resposta de onde? Lá do EAPOC, né? Ou do Chuí, né? Na Natura a mesma coisa, as multinacionais e assim por diante. Quanto mais a rede social corporativa depende de massa para gerar valor. Quanto maior for a organização, quanto maior for a presença nessa rede, maior a chance de, ao você colocar um questionamento, ter um problema, buscar uma solução, você encontrar no meio daquele mar de conexões alguém que possa te auxiliar. Né? Esse slide tenta mostrar justamente qual é o lugar ao sol, né? O que a gente precisa, o que uma intranet robusta e avançada, chegar naquele nível lá, precisa atender. Ela precisa fazer a gestão de conteúdo para que o seu usuário, né, o seu colaborador, que é esse carinha aqui, né, que somos nós, né, assoberbados aqui com um monte de informação vindo de tudo quanto é lado, sem uma estruturação, consiga ser produtivo. Aquele conceito lá atrás de que nós estamos com conhecimento, é maravilhoso, estamos com informação, que agora todo mundo tem acesso a tudo. Meu amigo, não manda tudo para mim não, porque eu não consigo processar. Simples assim. Não adianta eu ter acesso a tudo, não significa que isso vai ser eficaz. Pelo contrário, se mostrou ineficaz, né? Você fica prostrado diante de tanta informação sem saber priorizar. Então, uma boa intranet é aquela que endereça as necessidades de negócio, mapeia os processos em que os usuários estão envolvidos e entrega proativamente esses conteúdos para esses usuários. Não é ele que tem que buscar, né? Integração, né? Os benditos dos legados, aquele inferno por trás, cada caixinha ali um sistema interligado. Pô, eu quero também produtividade. Então, se eu na intranet tenho uma interface limpa para o cara, que está acessando lá o ERP, está acessando lá o RH, está acessando não sei o quê, mas opa, eu faço o meu mashup aqui para o usuário, ele recebe a informação que ele precisa para tomar decisão ou para fazer um processo de uma maneira mais tranquila, né? Nesse aspecto aqui, não por acaso, recomendo fortemente que você vá lá na Eletrobras, né? Você olha a internet da Eletrobras, até do ponto de vista do look and feel, né? Quer dizer, você entra na parte toda de sistemas, de helpdesk, de RH, de tudo mais, você está dentro da área da intranet, com as cores da intranet, e aquilo tudo por trás são sistemas jurássicos lá, muito, né,
muito menos amigáveis, com usabilidade muito pior, né? Uma integração profunda, né? Não é um simples link para você acessar o sistema, não é um link para você acessar o sistema com um single sign-on, que já é um ganho, né? Opa, não tenho a senha. Não, é tudo isso, já tem um single sign-on, você não loga em nada, e além de tudo é de uma transparência, como num iPad, mal comparando, né? Quer dizer, você não se sente saindo da intranet e indo para outro lugar. E a última bolacha do pacote é a colaboração, né? Aquela história, o super-homem lá que ficava até meia-noite e tal, esse infartou, né? Não dá mais conta. Hoje o trabalho é em time, né? O trabalho é ligando as competências, é explorar. Eu posso explorar tenho a infraestrutura para isso, de internet, né? De intranet, times globais, por exemplo, de me beneficiar desse conhecimento que eu estou investindo, interessa se eu sou BASF Brasil, BASF, né, Alemanha, estou investindo no mesmo jeito, sou a mesma empresa, por que esse cara daqui está com um problema e está contratando alguém daqui, está, né, reinventando a roda aqui, se lá já foi resolvido, né? Como é que eu faço essa colaboração acontecer, essa informação, né, de que isso tem solução, de que uma coisa parecia uma boa prática pode ser uma referência pela intranet. Então, também para acelerar os processos de inovação, acelerar os processos de melhoria de troca de informação e crescimento. Esse mesmo diagrama estruturado fica assim, né? É a base que a gente tem do prêmio, né? Você primeiro pensar no negócio, quer dizer, nada disso funciona se você não fizer o que o Sempos falou, né? Alinhar a estratégia de negócio, qual intranet a gente precisa, quais são os processos prioritários aqui, né? E aí você tem no lado da integração todo um aspecto de gerar para o usuário essa interface mais amigável, esse acesso aos legados mais amigável, mas também tem benefício para a própria TI, né? Com os web parts, eu desenvolvo mais rapidamente, eu reaproveito elementos, né? Eu controlo melhor, porque eu faço com que tudo convirja para cá, então eu não tenho um monte de equipe cuidando cada um de um sistema, eu tenho uma lógica convergente. Se eu fizer uma política, inclusive, em relação a isso, olha, tudo que for criado aqui para frente, mesmo que seja criado em tecnologia, tem que aparecer, tem que ter uma interface, tem que ter uma lógica de consumo desse conteúdo, dessa informação, com esse padrão aqui, que é o nosso padrão na intranet. Então você vai criar uma linha de corte e gradativamente, ao longo do tempo, ao invés de você ter mais dispersão, que é o que acontece normalmente, você vai ter mais convergência. Você vai ter os legados, aí, então em algum momento isso tudo vai convergindo. Né? Aqui nas interseções a gente tem as tecnologias para colaboração, as tecnologias para conteúdo, claro que são alguns exemplos emblemáticos, não é extensiva, né? E o grande X da questão é esse mesmo, ó. Casar conteúdo com colaboração, eu encontrar as pessoas que eu preciso, o conhecimento que está na cabeça delas, que é tácito, e encontrar o conteúdo também que eu preciso, né? Eu sempre uso um exemplo básico, né? Isso está na base do processo de aprendizagem, né? Quando você vai para a escola, você tem a professora e você tem o livro didático, você tem o conteúdo e você tem a colaboração com ela, com os colegas. Aqui nós temos o PowerPoint e a minha fala. O que seria vocês acessarem só o PowerPoint? O que seria vocês só verem eu falando? É mais pobre, certamente, do que as duas coisas casadas, né? Então há intranets que dizem, eu tenho lá processo de gestão de conteúdo, mas está apartado da colaboração. Quando o cara cria uma comunidade para colaborar sobre um tema, ele não sabe onde estão os conteúdos relacionados àquilo, né? Então o que está mudando é isso, né? Quer dizer, você tinha uma lógica 1.0, que era muito alguém publica, os outros consomem, e agora não, muita gente publica, não publica só texto, publica categorizando, porque eu quero publicar, mas eu quero recuperar, não quero dizer, eu tenho 10 terabytes de informação. E faz o que com esses terabytes, né? Para botar lá e na hora de botar tem que ter a preocupação de como recuperar, né? As pessoas influenciam mutuamente na hora de consumir, seja numa comunidade, então esses aqui estão numa comunidade, seja um indicando para o outro, seja porque são pares. Eu individualmente assino um conteúdo, então eu decido o que eu vou ver, não é a empresa que define, não é só ela que define o que eu vou ver, né? Então você tem uma lógica muito mais dinâmica de coparticipação, de colaboração nesses ambientes. É nisso que está evoluindo. E, obviamente, fazendo o gancho aqui com o nosso workshop, o SharePoint tem tudo, a evolução do SharePoint tem tudo a ver com isso. Está exatamente atenta a esses aspectos, incrementando desde a versão 2010 fortemente esses aspectos de colaboração. Que a gente passou aqui de uma lógica centrada no conteúdo para uma lógica centrada na pessoa. Caiu a ficha de que é muito mais importante eu achar quem sabe o quê
do que eu achar o documento, até porque o documento é sempre um resumo do que a pessoa sabe, do que a pessoa que escreveu sabe. Achar as duas coisas é ótimo, né? Melhor ainda, né? Então, cada vez mais a preocupação é em ser centrada nas pessoas, em encontrar as pessoas, aglutinar as pessoas, dar oportunidade de elas trabalharem em conjunto remotamente, né? Vídeo trânsito de São Paulo, né? E assim por diante. Então, esse é o caminho que a gente tem aí de traçar. Pesquisas, né? Que mostram aí como é que está o avanço. Você falou de lá de fora, ó, aqui, ó, SharePoint é dominante nesse universo, né? Pela pesquisa lá da Social Intranet, 55% usando SharePoint, né? Pelo menos uma dessas funcionalidades, olha o percentual que está sendo usado já. Isso tudo lá fora predominantemente, né? Pelo 61% usa pelo menos uma. Essa visão aqui é legal, você vê, olha, as pessoas estão experimentando, é bacana, mas não garante nada. Você dizer que o cara tem um blog, na minha internet tem um blog, então ele entra nesse 61%. E daí, às vezes o blog está lá as moscas, sem propósito, sem definição de nada, mas eu estou usando a funcionalidade de blog. É uma lógica que está muito em cima do funcional, não está dizendo o resultado, né? Mas já é um indício de que pelo menos a gente tem penetração, começa a haver um interesse e uma experimentação, né? Nesse é o mesmo infográfico, né? Agora juntando outras pesquisas da Force e tal, que fala quem é que está usando, né? Então tem uma lógica aqui dos early adopters, que o trade-off aqui entre as gerações, né? Quem é que está usando mais, quem é que usa menos, né? Nível de educação. Estou correndo um pouquinho porque a gente teve que atrasar o início, o nosso capacete já está ali esfriando, né? Na pesquisa do Nielsen, que ele escolhe as 10 melhores intranets do mundo, ele fala em relação ao tamanho da equipe. Olha que os times, ó, ano a ano os times vêm crescendo, porque é algo orgânico, precisa ser mantido, precisa estar alinhado à estratégia, precisa ser repensado e refeito, né, alinhado constantemente. Então não adianta botar 2 neguinhos lá que vai cuidar da comunicação disso, daquilo e da intranet, né? Aí o que acontece é o que o Flávio falou, fica um foco no projeto, acabou o projeto, desmobiliza. Não existe, né? É algo orgânico que precisa ter esse pensar constante, né? Ele constatou um declínio no mobile, né? Que é uma coisa que poderia ser um contrassenso, mas não está aumentando o interesse pelo mobile, como um declínio. E as razões, em função até disso, foram atrás das razões, né? Primeiro a questão da novidade, quer dizer, de não ter recursos internos para isso, né? de budget, né? A questão da proliferação de dispositivos, que é como fazer essa coisa aparecer nos diversos dispositivos, então é uma coisa que já está avançando, né? E também de gestão desses ambientes. Então, naturalmente, que isso tudo aqui, eu também tive a oportunidade de ir num outro evento, em que vi uma apresentação de um software que se propõe exatamente essas coisas, né? A fazer a gestão das apps dentro da empresa, a entrega, a validar se o aplicativo, a versão que o cara tem, por exemplo, do Android, é a versão segura, que é aceitável para aquilo, se não for, não deixa instalar, ver o que as outras coisas que o cara tem no aparelho, não é o aparelho dele, pessoal? Quem mais você tem aí? Opa, você tem esse que abrem riscos, então você também não pode instalar. Então há um processo de gestão através de um software, de uma App Store, né? Que você tem aquela lógica e que acrescenta, né, a essa loja de apps uma série de elementos que são preocupações intrínsecas ao universo corporativo, como esses aqui. Bom, gente, os ganhos, né, quando a gente fala de ambientes sociais e colaborativos, 2 pesquisas recentes, né, 2011, aqui está errado, tá? 2011, desculpe, as 2 são de 2011, levantavam quais os principais benefícios, olha aí, de ter ferramentas sociais. Incrementa a velocidade de acesso ao conhecimento, então quem sabe o quê, onde está o conhecimento que alguém já aprendeu e já sabe para poder reaproveitar. Redução do custo com comunicação, eu estou em rede, o custo é marginal, então eu posso utilizar muito para isso, né? E para ouvir também. Incrementa a velocidade de localização de especialista, que está casado com isso aqui. Onde é que estão as pessoas que sabem o que eu preciso, né? E no da Jane, que é uma outra pesquisa, mas também voltada, perguntava sobre benefícios observados, né, nas iniciativas sociais e colaborativas, melhor compartilhamento, colaboradores mais bem informados, colaboradores mais engajados. Quer dizer, são metodologias e opções diferentes, né, evidentemente no questionário, que são pesquisas diferentes, e é interessante ver como elas são próximas. O
resultado final das 3 mais bem pontuadas é próximo, né? Uma reforça a outra, né? Então, é para isso que a gente tem esses ambientes, para que a gente possa criar o cérebro eletrônico, né? Quer dizer, você criar a inteligência organizacional, se valer dos conhecimentos da organização onde quer que eles estejam e não mais isso em silos, né?